que eu falo? Tudo bem, galera? Sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. O presidente Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, falou no final da manhã desta quinta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho e abordou diversos aspectos interessantes. É sobre isso que eu quero atualizar com vocês as últimas declarações do presidente Romildo Bolzan Júnior. Falou sobre a ida para Criciúma, falou sobre os testes que estão sendo realizados, testes anti o Covid-19 diretamente nos jogadores e colaboradores do Grêmio, e traçou uma possibilidade de volta ou não do Campeonato Gaúcho, mas principalmente visando o que acredita o presidente Romildo Bolzan Júnior que vai ser cumprido das datas da retomada, na verdade, né, do começo do Campeonato Brasileiro e da retomada do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Dei uma enrolada aqui porque eu estava projetando já. Será que dá para acreditar realmente que volta no dia 9 de agosto? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a nossa resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Bom, o presidente Romildo Bolzan Júnior falou no final desta manhã no CT Presidente Luiz Carvalho e me chamou a atenção o presidente Romildo destacando, né, o porquê dessa decisão do Grêmio de realmente treinar fora do Rio Grande do Sul, justamente porque o Grêmio entende que para a chegada do Campeonato Brasileiro, independentemente se vai retomar ou não o Campeonato Gaúcho, necessita o Grêmio avançar nos treinos. E você não pode apenas fazer um treino físico, um treino de finalização. Você precisa fazer simulações de jogos, você precisa ter aproximação de outros jogadores, você precisa ter um treinamento tático, um treinamento técnico, que vai contar inclusive com a participação do Renato Portaluppi. Aí o assessor de imprensa do Grêmio, o Vitor Rodrigues, que conduziu a entrevista, né, porque não tem entrevista coletiva, não tem presença de público e nem de torcedores e muito menos de imprensa dentro lá do CT Presidente Luiz Carvalho nos trabalhos do Grêmio. O Grêmio está abriu essa semana a 9ª semana de treinos. E treinamentos físicos e treinamentos de finalização e mais treinamentos com distanciamento social, respeitando as regras aqui do Rio Grande do Sul. E o presidente Romildo Bolzan Júnior bateu muito nesta parte técnica que precisa ser aprimorada, porque o presidente acredita que no dia 9 de agosto seja possível começar o Campeonato Brasileiro e retomar a Copa do Brasil. Porém, aí conflitaria com o Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque até este momento os protocolos do Rio Grande do Sul não permitem o avanço dos treinos, muito menos sequer a condição de vislumbrar a possibilidade de retomada do Campeonato Gaúcho. Por exemplo, né, hoje nós estamos no dia 2. Para cumprir aquela data do dia 19, faltariam 17 dias. Não precisa ser gênio da matemática para fazer esse cálculo. Só que não tem tempo hábil nesse momento de liberação dos treinos. E com menos de 15 dias, os jogadores poderiam já retomar. Então fica inviável voltar no dia 19. Porém, se acredita que possa ser retomado no começo de agosto. Porém, no dia 9 de agosto está marcada a final, seria o último jogo do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Gaúcho. É possível de que faça uma flexibilização dentro da Federação Gaúcha de Futebol para que seja disputado em decisão única, um jogo apenas de final. Também existe a possibilidade que o Caxias, que ganhou o primeiro turno, vença também o segundo turno e aí não tem necessidade de final. Porém, o Campeonato Gaúcho, que foi questionado para o presidente Romildo Bolzan Júnior, e o presidente se posicionou de uma forma muito direta. Ele tem esperança que o campeonato possa ser retomado, esperança, ele acredita que o campeonato seja retomado, porém, as datas já teriam um conflito aí com o início do Campeonato Brasileiro. Então, não tendo a possibilidade de treinamentos técnicos, de volta de treinamentos, num curto espaço de tempo aqui no Rio Grande do Sul, o presidente Romildo é apoiador da ideia de que se não se retome o Campeonato Gaúcho e que se declare o Caxias campeão. Lembrando que já teve uma decisão dos clubes em que não terá descenso, ninguém vai ser rebaixado no Campeonato Gaúcho, voltando ou não, isso já ficou definido. O que poderia ser definido a partir de agora e que conta com o apoio do Grêmio, na palavra do presidente Romildo Bolzan Júnior, seria a definição do Caxias campeão. Sobre os testes, o Grêmio encomendou da Coreia do Sul 600 testes rápidos para detectar, para diagnosticar a presença do Covid-19 nos jogadores ou colaboradores do Grêmio que frequentam diariamente as dependências do CT Presidente Luiz Carvalho. Destes 600 testes, 400 já foram feitos em todos os jogadores, em todos os profissionais do Grêmio. E esse é um detalhe interessante, porque esse foi um teste encomendado diretamente pelo Grêmio, comprado diretamente pelo Grêmio, com o Grêmio pagando do seu próprio dinheiro, e com outro detalhe, segundo os especialistas médicos do departamento do Grêmio, dão
que esse teste tem uma precisão absurda. É um dos testes que tem o maior nível de precisão, por isso que se diz que é um teste rápido, mas não é um teste que possa ter algum tipo de falha. Repito, dos 600 testes, 400 já foram aplicados nos jogadores e também nos demais integrantes do Grêmio no dia a dia do CT Presidente Luiz Carvalho. Você concorda com essa ideia do presidente Romildo? Se não tem como voltar ao Campeonato Gaúcho, se não tem como voltar os treinos em Porto Alegre, não é a hora de determinar que não tenha a volta do Campeonato Gaúcho e conclamar o Caxias campeão, afinal de contas já tinha vencido o primeiro turno e já estava começando bem novamente no segundo? Essa é a questão que eu quero deixar para vocês aí, para a gente poder continuar com a nossa resenha, porque não tem uma esperança tão grande assim de retomada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que deve rumar para Criciúma no início da próxima semana, já tendo juntamente na delegação o técnico Renato Portaluppi. Dá o joinha aí, dá o like no vídeo pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí. E aí, acaba o gauchão e declara o Caxias campeão? Responde pra mim aí. Abraço todo mundo, até daqui a pouco.